Graça e paz, irmãos e amigos. Nesta manhã, através da permissão, primeiramente de Deus, e atendendo o convite do pastor Silas, tenho a oportunidade de entrar no seu lar e falar ao seu coração a mensagem da palavra de Deus. Continuamos ministrando os cultos através de lives, mas declaro que estou com muita saudade dos irmãos de estarmos juntos aqui em comunhão no templo. Lembro a todos que ainda hoje, às 19 horas, celebraremos outro culto. Este será ministrado pelo pastor Marcelo Miller e pedimos que continuem participando conosco das celebrações e adoração ao nosso Deus através das lives. Também quero lembrar os irmãos, membros desta igreja, a respeito do compromisso que temos com a obra do Senhor. Envie seu dízimo e oferta, e também a oferta de campanha mundial de missões, porque nós continuamos ainda recolhendo os valores de missões e pedimos que você faça isso, ou por meio de depósito, transferência bancária, ou procure pelo pastor ou um dos nossos oficiais. Meditemos na palavra de Deus. Estamos já há aproximadamente 40 dias vivendo momentos difíceis, momentos de tristezas, de insegurança, preocupações. Dizem alguns que jamais as pessoas voltarão a ser as mesmas. Dizem alguns que jamais o mundo voltará a ser o mesmo. Desde o início deste período caótico, tenho ouvido muitos pregadores e mesmo muitas pessoas utilizarem da palavra de Deus no texto de 2 Crônicas, capítulo 20. Mas, mais precisamente, o texto que fala sobre a vitória que Deus concedeu ao rei Josafá sobre os seus inimigos. Mas confesso que ainda não ouvi, durante estes dias, a exposição deste texto conforme Deus tem me falado. E desta maneira quero compartilhar com você nesta manhã. Josafá, rei de Judá, ele recebeu uma ameaça dos moabitas, dos amonitas, uma ameaça de povos de outras nações. Na verdade, não somente uma ameaça, mas uma declaração de guerra. Estes inimigos eram compostos por grande multidão. Nós podemos ver isso em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 1 e verso 2. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 1 e verso 2. E sucedeu que, depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Uma ameaça, uma declaração de guerra. Guerra é o termo que autoridades competentes de todo o mundo têm se referido ao que estamos vivendo. Eles têm nos alertado que o inimigo, que este vírus é muito forte, é muito poderoso, é uma grande multidão que tem vindo contra nós. Quero lhe chamar a atenção como o rei Josafá se comportou diante desta ameaça recebida. Como o rei Josafá viu e se comportou diante desta declaração de guerra, diante desta situação. Mas quero dizer o seguinte para você, que o rei aqui é apenas figurativo. Meu objetivo é que eu e você tenhamos a postura semelhante a deste rei. Nós precisamos fazer a diferença. Observe o que diz 2 Crônicas 20, verso 3.
Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. O rei Josafá diz aqui que temeu. O rei teve medo. Isto mesmo, medo. O medo é um comportamento natural do ser humano. Desde Adão e Eva, o medo já se faz presente. Muitos dizem que servo de Deus, que o povo de Deus não pode ter medo. Frase semelhante a homem que homem não chora. Em verdade, e quero destacar aqui alguns exemplos da Bíblia. Abraão teve medo. O rei Davi teve medo. Ananias teve medo. O apóstolo Pedro teve medo. Elias teve medo. E outros grandes homens de Deus no passado tiveram medo. O meu objetivo aqui não é valorizar o medo ou enaltecer o medo. Não me refiro ao medo que paralisa. Não me refiro ao medo que traz desequilíbrio. Não me refiro ao medo que leva a pessoa ao desespero. Mas me refiro sim ao medo que é coerente. Me refiro sim ao medo que é com equilíbrio. E esta coerência, este equilíbrio, levou Josafá a reconhecer o poder do inimigo. Precisamos conhecer o inimigo e reconhecer seu poder. Isto para que nós possamos nos preparar melhor para enfrentá-lo. É necessário que quando nós temos uma dificuldade, quando nós temos uma situação difícil, nós possamos identificar o nosso inimigo e também reconhecer o seu poder, caso isto exista. Josafá, com este medo coerente, com este medo equilibrado, identificou também a sua fragilidade. Com este medo equilibrado, com este medo coerente, ele reconheceu também a fragilidade do seu povo. E interessante é que este medo também levou Josafá a reconhecer a sua total dependência de Deus. Ele percebeu que o livramento só poderia vir de Deus. Este medo prudente, coerente e com equilíbrio, a qual me refiro, trouxe 4 benefícios à vida de Josafá. Primeira delas, reconheceu o poder do inimigo. Segundo, reconheceu a sua fragilidade. E terceiro, reconheceu a fragilidade do seu povo. E quarto, reconheceu a sua total dependência de Deus. O livramento da situação em que estamos vivendo somente poderá vir através do Senhor. Somente pela misericórdia de Deus nós poderemos ser libertos dessa situação a qual nós estamos vivendo. Somente Ele poderá abreviar estes dias. Enfatizo que não tem nenhum problema em você reconhecer o poder do inimigo, desde que você reconheça que Deus é maior. Quero repetir esta frase: não há nenhum problema de você reconhecer o poder do inimigo, desde que você reconheça que Deus é muito maior. Observe, nesse verso que lemos, que Josafá, além de ter tido medo, ele buscou o Senhor e convocou um jejum. Mas destaco aqui que Josafá não buscou um jejum ou não buscou a Deus com arrogância, mas ele não bateu no peito desafiando o inimigo, não bateu no peito menosprezando o inimigo, menosprezando o adversário, mas sim convocou com humildade. Veja as palavras do rei. Eu poderia chamar aqui de uma oração que agrada a Deus. 2 Crônicas 20, verso 12. Ah, Deus nosso, porventura não o julgarás? Porque em nós não há força perante este grande inimigo, perante esta grande multidão. Eles vêm contra nós e nós não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Diz o rei: em nós não há força perante este inimigo,
em nós não há força perante esta grande multidão, nós não sabemos o que fazer. Não sabemos o que fazer, é exatamente desta forma que temos nos comportado. Nós não sabemos o que fazer. As autoridades do mundo todo não sabem o que fazer diante do inimigo, diante dessa situação a qual nós estamos vivendo. Irmãos e amigos, esse texto nos ensina o que pode estar faltando na minha vida, o que pode estar faltando a você, o que pode estar faltando a toda a humanidade. Reconhecer que somos pequenos. O homem é nada e Deus é tudo. Este inimigo chamado Covid-19 nos despiu, mostrou total a nossa fragilidade. Onde estão as grandes potências? Onde estão os países desenvolvidos, os chamados de primeiro mundo? Onde estão os homens poderosos? Todos curvados diante de um vírus. Não estou aqui também enaltecendo e valorizando o vírus, mas estou sim alertando que neste caso ao qual nós estamos vivendo, o homem não tem poder. Somente Deus é a solução. Nós não sabemos o que Deus poderá fazer. Desenvolver uma vacina urgentemente, desenvolver um medicamento urgentemente, ou Ele com apenas uma palavra pode repreender este vírus e tirar a sua força, nós não sabemos. Mas uma coisa é muito certa, é que só Deus pode dar a solução para a nossa situação. O que fazer então? Se humilhar para que Deus possa agir. Se humilhar para que Deus possa agir. Se curvar sim, mas diante de Deus. Outro texto bíblico que tem sido muito utilizado nesses dias, 2 Crônicas 7,14. O mundo já decorou. Diz aqui em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Diz aqui que se o povo, os filhos de Deus, eu abro aqui também, se as pessoas em geral se humilhar, orar, buscar a face de Deus e se converter dos maus caminhos, e aí eu paro um pouco para chamar a tua atenção. Observe na palavra de Deus que tem aqui, depois de se converter dos seus maus caminhos, diz aí o pronome então, que quer dizer caso seja, ou neste caso, se converter dos seus maus caminhos, se neste caso então, Ele, Deus, ouvirá do céu, Ele, Deus, perdoará os pecados, e Ele, Deus, sarará a terra. Nesta condicional, se nós buscarmos a Deus, se nós nos humilharmos, se nós orarmos, e se nós nos convertermos dos maus caminhos, convertermos os nossos erros, então diz a palavra que Deus ouvirá do céu e perdoará os pecados e sarará a terra. Quando houver humilhação e arrependimento verdadeiro, diz o Senhor, eu ouvirei do céu e sararei a terra. Eu vejo pessoas orando, eu vejo pessoas buscando a Deus, vejo pessoas jejuando, vejo pessoas louvando, mas estão se humilhando? Estão se arrependendo dos seus maus caminhos? Infelizmente, o que continuo observando são muitas pessoas arrogantes, interessadas em si próprias, interessadas nos seus negócios, interessadas nas suas ideologias, mas sequer está havendo compaixão pelas vidas ceifadas, sequer está havendo compaixão pelas famílias que estão enlutadas, sequer está havendo compaixão pelas pessoas que estão contaminadas. Concluo esta palavra destacando a ação de Deus em resposta a um rei que se humilhou, em resposta a um rei que reconheceu a sua fragilidade, e este rei
que reconheceu também a sua total dependência de Deus. Voltando ao texto de 2 Crônicas 20, agora verso 15. E disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, e não vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Deus falando com o rei: não temais, nem vos assusteis, porque a causa desta situação, a causa desta grande multidão que vem contra vós, esta peleja, esta luta, não é vossa, mas sim é de Deus. Verso 17: nesta peleja não tereis que pelejar, parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assustei, amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Mais uma vez o Senhor fala a Josafá: vede a salvação que vem sobre vós, o Senhor é convosco. E o verso 30: e no reino de Josafá houve uma quietação muito grande, e o seu Deus lhe deu repouso ao redor. O reino de Josafá teve paz, e Deus lhe deu descanso. Esta é a forma de Deus responder clamor onde existe humildade, onde existe arrependimento, reconhecimento de fragilidade e reconhecimento do total dependência de Deus. Busquemos ao Senhor com humildade de coração, com arrependimento, suplicamos por misericórdia, e Ele visitará nossa cidade, Ele visitará nossa nação, Ele visitará nossa casa. É momento de reflexão, colocar nossa vida em ordem. É momento de oportunidade para crer definitivamente em Deus, arrepender-se dos erros e entregar a vida para que Jesus Cristo dirija. Eu quero repetir isso. É momento de crer definitivamente em Deus, arrepender-se dos erros e entregar a vida para ser dirigida por Jesus Cristo. Que esta palavra permita, começando na minha casa, começando em mim, humilhação, reconhecimento de fragilidade diante do inimigo, reconhecimento da total dependência de Deus e saber que esta batalha, esta luta é de Deus. Ele é quem pode vencer por nós. Ao ler o texto, o capítulo 20 de 2 Crônicas, faça isso na sua casa, daqui a pouco, leia ele total, o capítulo 20, você encontrará que Josafá buscou a Deus e colocou toda a nação a buscar ao Senhor, inclusive as crianças, e, como consequência, alcançou vitória. Amém? Antes de nós orarmos, ouviremos um louvor. Sai de
Quero orar com você, orar por você. Feche os seus olhos. Pai querido, Pai bendito, mais uma vez nós somos gratos a Ti pela oportunidade de falar da Tua palavra, de entrar nos lares. Pai Santo, ó Deus, que nós nos rendamos aos Teus pés, que nós nos entreguemos a Ti, Pai, busquemos a Ti com humildade, com arrependimento e, Senhor, que nós reconhecemos que somos pequenos e que a nossa dependência de Ti é muito grande, Pai. Ó Deus, abençoe a vida de cada ouvinte, abençoe, querido Deus, a vida dos nossos amigos, abençoe a vida da Tua igreja, Pai, abençoe as Tuas igrejas na face da terra. Querido Deus, perdoa no que temos falhado, aceita o nosso clamor e, ó Deus, socorre, Pai, a humanidade, socorre, Senhor Deus, a nossa nação, socorre, ó Deus, nossa cidade, socorre nosso estado, socorre, Pai querido, e guarde nossa casa, Pai Santo. Oramos agradecido, com perdão das nossas faltas, no nome santo de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Ótimo domingo a todos e até o nosso novo encontro às 19 horas.